Eleições 2016. Começa agora o programa Eleições 2016, pela Web Rádio USC. Na edição de hoje, entrevistamos o candidato Clodoaldo Gazeta, do PSD, Partido Social Democrático, que está conosco no estúdio. Bem-vindo, Gazeta. Eu que agradeço o convite. É mais uma vez disputando a eleição em Bauru. Sempre que sou convidado aqui pela USC, venho com o maior prazer, porque eu acho que é nesse momento que a gente pode conhecer as propostas de cada candidato, o que cada um pensa do município e como que a gente pode melhorar a cidade a partir do ano que vem. Mas obrigado mesmo pelo convite. Gazeta, a sua candidatura foi lançada por meio de uma coligação que envolve, além do seu partido, as legendas PTB, PP, PSB, DEM, PSC, PCdoB, PEN, PROS e Rede. Caso o senhor seja eleito, como os interesses desses 10 partidos serão contemplados durante a composição do seu governo? Se fosse numa lógica de 4 anos atrás, certamente essa composição de 10 forças políticas ia pressupor que nós lotearíamos os cargos públicos com os parceiros que estão nos apoiando. Isso se fosse uma lógica de 4 anos atrás. Não estamos mais, porque o país mudou nesses últimos anos, com a saída das pessoas às ruas, com os movimentos que a gente foi crescente contra a corrupção, contra essa história de dividir governo, uma questão do aparelhamento do Estado por partidos políticos. Essa não é uma realidade da eleição de hoje, Talvez eu tenha tido uma das maiores dificuldades do que todos os outros candidatos para compor o meu grupo de partidos. Principalmente porque em Bauru existem forças políticas muito poderosas que não queriam que esses partidos tivessem a possibilidade de escolha e caminhassem num projeto alternativo para a cidade, que é o que nós estávamos formando naquele momento. Alguns desses partidos, inclusive, foram ameaçados de não estar com a gente. Todos os 10 partidos que vieram por livre e espontânea vontade, porque acreditam que a gente pode construir uma cidade diferente a partir do ano que vem, porque estão cansados dessas forças políticas que sempre amarraram nossa cidade no passado e querem se ver livres dessas forças. Por isso que nós temos aí 10 forças políticas que, do ponto de vista ideológico, a gente congrega praticamente a cara do município, mas sem loteamentos de cargo. Todos sabem disso. O seu vice é Toninho Gimenez, do PTB. O que motivou a decisão em torno dele e o que ele agrega à sua candidatura? A escolha do Toninho foi meio que natural. Como eu disse, essas forças políticas muito poderosas queriam que a minha candidatura ficasse meio que esvaziada. O PTB havia uma outra composição política naquele momento. E aí, numa conversa informal, com o Toninho e com o grupo político dele, a gente imaginou que pudéssemos caminhar juntos. O Toninho não era o escolhido para ser o vice. Mas nesses contextos da política, acabou sobrando para ele ser o candidato a vice. Ele não tem nenhuma história política com a cidade, apesar de ter uma empresa que sempre prestou serviços para políticos em Bauru. Então, a participação dele na eleição, a gente até comenta um com o outro, deve ter sido pelas mãos de Deus, porque ele nos uniu naquele momento de dificuldade política, tanto para mim como para ele, e acabou costurando uma aliança que depois foi atrativa para mais 9 forças políticas. Então, e o Toninho é uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. É um cara do bem, uma pessoa que sempre trabalhou pela cidade, que tem a sua empresa aqui, que gera emprego, que gera renda, ajudou o Noroeste em momentos importantes da história do clube, faz parte da diretoria da Sorri, que é uma entidade filantrópica da cidade, que tem um trabalho maravilhoso com as pessoas do município que necessitam de saúde pública. Então o Toninho é uma referência em termos de gestão, como empresário, e também como pessoa nas atividades profissionais que ele desenvolve. Candidato, o seu plano de governo se baseia em 5 estratégias. Uma delas envolve a geração de mais empregos e renda à população. Como pretende fazer isso neste contexto de fechamento de empresas? Esse é um desafio até mesmo porque eu sempre faço pesquisas de avaliação do cenário da cidade enquanto a gente é candidato, enquanto tem recurso para fazer também as pesquisas. Então, nas últimas 4 ou 5 eleições, que a gente tinha sempre um pouquinho de recurso, nós fazíamos pesquisas para medir a visão das pessoas, a intenção de voto dos candidatos. Nessa, especificamente, a geração de emprego foi apontada pela população de Bauru como o segundo problema, o maior problema do município. A saúde ainda continua sendo o maior problema, como sempre em todas as pesquisas que a gente faz, mas a geração de emprego hoje é uma realidade muito gritante para a cidade. Nós precisamos agir rapidamente para isso. Nós temos algumas ações de médio, curto e longo prazo.
A de curto prazo é geração de emprego rápido. E a primeira coisa que eu preciso fazer, a partir do momento que ganhar as eleições, é começar a conversar com os empresários da cidade e pedir para eles, olha, o que eu preciso fazer enquanto prefeito para que vocês permaneçam em Bauru gerando emprego. Muitas empresas que estão instaladas hoje em Bauru estão pensando em sair daqui, pela falta do diálogo que elas sentem com relação à prefeitura e com os entraves burocráticos que existem no município e que atrapalham o desenvolvimento dessas empresas. Então eu, como prefeito, vou fazer esse primeiro exercício de diálogo com as empresas. O segundo momento é a geração de emprego rápido para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Vou contar a história rapidamente do seu Paulo, que é um catador de recicláveis que mora na favela do Jardim Europa. Ele ganha R$400 por mês, paga R$260 de conta de energia elétrica, praticamente ele não vive. O que ele me pediu quando eu fui visitar a favela do Jardim Europa? Que se a prefeitura pudesse comprar uma prensa, ele conversaria com mais 2 ou 3 pessoas que trabalham com essa mesma atividade, eles prensariam o material e ganhariam um pouquinho mais de recursos com isso. Certamente ele passaria de R$400 para quase R$1.000 se ele conseguisse ter uma prensa que custa R$10.000. A prefeitura pode fazer isso, através da Secretaria de Bem-Estar Social. Ela pode comprar o equipamento, pega o seu Paulo com mais 2 ou 3 pessoas e junta numa cooperativa. E aí você transforma essas pessoas numa empresa social, que é o nome que nós demos para gerar emprego rápido para as pessoas que estão em vulnerabilidade, até mesmo porque o seu Paulo mora no meio de uma favela, do lixo e do esgoto. Em terceiro ponto, e aí uma ação mais estratégica e de longo prazo. Nós precisamos, até pela nossa falta de representação política na região, nossos deputados malemar nos representam, a gente vai precisar envolver todos os prefeitos dessa macro-região, e Bauru precisa encabeçar esse movimento, para que nós possamos pensar num plano estratégico de macro-desenvolvimento regional, que pense o aeroporto de Bauru, que está quase desativado, o porto de Pederneiras, a indústria calçadista de Jaú, a indústria alimentícia de Marília e também as empresas e o comércio de Bauru. Juntos, a gente pode pensar no projeto e levar para o governador do estado e para o presidente da República daquilo que a gente quer de desenvolvimento para a nossa região, que passe necessariamente, além de tudo isso, pelas 2 universidades de medicina que a gente precisa ter aqui, tanto a pública como a privada, e também um polo de tecnologia instalado ao lado do aeroporto da cidade de Bauru, que possa ser vinculado à questão de saúde pública do município. Ainda em relação ao seu plano de governo, gostaríamos que o senhor explicasse o que é a proposta 100 dias de evolução. Na verdade, são 100 dias para a gente destravar a cidade, né? Esse é o grande movimento que a cidade precisa ter e é o tempo de paciência que as pessoas têm com um novo governo. Se elas sentirem que o novo governo realmente está disposto a melhorar a cidade, a trabalhar pelas pessoas, a destravar a cidade para o desenvolvimento, elas se engajam no projeto. Se elas sentirem que o governo chegou e começa a culpar o governo passado e começa a achar desculpas para as promessas que ele fez durante a campanha de não conseguir executar no curto prazo de tempo, as pessoas acabam se desgostando do novo governo e acabam perdendo a esperança novamente. Esses 100 dias, na verdade, era para ter sido feito há muito mais tempo, né? Você tem uma Câmara Municipal que não funcionou para isso, porque ela poderia ter destravado a cidade para investimentos. A gente tem várias leis municipais que precisam ser modificadas para a gente atrair novas empresas para a cidade. Nós precisamos, inclusive, regulamentar grande parte do Estatuto da Cidade, dos instrumentos do Estatuto da Cidade que não foram regulamentados. Normas importantes que também ajudam para você ocupar o solo do município, melhorar a distribuição desse solo para empresas que querem investir aqui, para construções, para residenciais. Nós não fizemos. Eu estou dizendo nós, enquanto Prefeitura de Bauru, não fizeram isso. A Câmara também não fez. As APAs, né, que dizem que as APAs atrapalharam o desenvolvimento da cidade de Bauru, e as APAs foram criadas por mim, 2 delas, lá no Plano Diretor de 1996, que era exatamente para preservar um manancial de água, que nós temos uma água parada, que nós, ambientalistas, imaginávamos que agora, 20 anos depois, Bauru poderia ter falta d'água e teria que captar uma nova fonte. Nós pensávamos que poderia ser água parada. O estudo atual diz que não, que nós podemos continuar captando água do Batalha e podemos agora ocupar aquela região da água parada. Então nós também temos que destravar as APAs. E vou fazer isso, vou mudar o artigo 73, inciso 1º, para que você possa permitir o uso e ocupação do solo nas APAs, desde que o plano de manejo defina quais são as áreas que podem ser ocupadas e onde você tem que preservar. Então, 100 dias é o movimento que a gente pretende fazer para destravar a cidade para os investimentos. Não vamos resolver todos os problemas em 100 dias, mas nós vamos mostrar para as pessoas que o governo mudou, que são novas pessoas com novas ideias que querem mudar a cara da cidade de Bauru ao longo dos próximos 4 anos.
Da preocupação em gerar emprego para que o universitário não esteja aqui e depois que se forme busque outros campos. Como você se preocupa e qual o seu cuidado para acontecer isso? Como você formaria as vagas? É claro que isso é um movimento que precisa ser pensado com muito cuidado, porque o que nós esperamos hoje? E qual é a estratégia das cidades, a grande parte delas, com relação à atração de investimentos? Você abre as portas, destrava a cidade e traz para cá as empresas que se interessam de vir para a cidade. Isso foi um modelo aplicado muito na década de 90, também nos anos 2000. O que nós queremos fazer é inverter o processo. Então nós vamos buscar exatamente aquelas empresas que nos interessam, para absorver a mão de obra que a gente produz, qualificada, que nós produzimos nas nossas universidades. Essa inversão de lógica pressupõe você buscar essas empresas e dizer o seguinte: olha, em Bauru eu tenho esse tipo de universidade, esses alunos que são formados e gostaria que a sua empresa estivesse lá. A gente inverte o processo. Não é só doar terreno ou isenção de impostos. A gente também tem que buscar os parceiros. E os parceiros que possam aproveitar a nossa mão de obra qualificada que nós produzimos aqui. A minha experiência de vida, ela vai muito de encontro com essa minha preocupação. Na minha formação de biologia, claro que depois eu fui secretário de meio ambiente, mas em 97 eu tive que deixar a cidade, trabalhar fora daqui. Né? Viajei praticamente todo o tempo, viajava fora, ficava aqui. Quando minha filha nasceu, era muito difícil para mim e para minha esposa deixar minha filha com a minha mãe e ter que viajar quase 15, 20 dias sem parar por vários projetos que a gente tinha implantados em outras regiões, porque em Bauru não tinha exatamente aquilo que pudesse gerar emprego e renda na minha área. E lembrando que Bauru é uma referência em proteção de cerrado. A maior mancha de cerrado urbana está na cidade de Bauru. Nós temos importantes remanescentes florestais e aquíferos por aqui e que a gente poderia também estar gerando emprego e renda nessa área da biologia. Mas eu tive que deixar a cidade para trabalhar fora daqui. Eu sei exatamente como isso funciona e eu sei exatamente como fazer para que a gente possa absorver grande parte das pessoas que hoje vão embora da cidade aqui em Bauru com a geração de emprego e renda qualificado para elas. Candidato, como conciliar o desenvolvimento econômico, inclusão social e o crescimento sustentável? Esse é um tripé difícil, complexo, mas que envolve aí uma gama de situações. Eu vou tentar explicar para você como é que a prefeitura pode ser a geradora disso. Primeiro, ela tem que fazer o seu dever de casa, que é prestar um serviço de melhor qualidade para as pessoas. Isso também gera desenvolvimento. E para fazer isso, a nossa ideia e a proposta do plano de governo é descentralizar a prefeitura em subprefeituras, né? O que seriam essas subprefeituras? E aqui não estou falando em novos investimentos, em geração de contratações de pessoas, eu estou falando em remanejamento de pessoas, de equipamentos. Quando a gente descentraliza a prefeitura, você leva a prefeitura para mais perto das pessoas. Aí você consegue pensar o território melhor. E aí, como você consegue pensar o território melhor, você também consegue trazer as pessoas para participar da gestão. Né? Então, como vai funcionar a subprefeitura? Você vai estar lá um ponto no Geisel, por exemplo. E essa subprefeitura do Geisel, todos os meses, ela vai ter que se reunir com as pessoas que moram naquela região. No primeiro momento, o pastor, o padre, a associação de moradores, o líder comunitário, para que juntos eles possam definir quais as ações micro da cidade eles vão fazer no mês seguinte. Tá? Então vamos arrumar a praça que ficou desarrumada, a tábua de basquete que quebrou, arrumar o poço de saúde. As pessoas vão poder participar da gestão da cidade. E o tripé disso é a ouvidoria de qualidade, um setor da prefeitura que vai ligar para as pessoas para medir a qualidade do serviço que a prefeitura está prestando. Com isso a gente consegue melhorar o investimento, economizar recursos, né? Porque hoje os deslocamentos de equipes pela cidade é muito grande. Então quando você territorializa a ação, você enxuga o quadro e ao mesmo tempo você economiza recursos como combustível, como hora de trabalho das pessoas, hora máquina, e você presta um serviço de melhor qualidade. Não estou inventando a roda. Isso já existiu em Bauru no comecinho da década de 90. Eu participei de um governo que tinha as regionais que funcionavam bem e atendiam as pessoas. O segundo ponto é a questão da geração de emprego, como eu já citei para vocês, que aí também é o tripé do desenvolvimento. E o terceiro é a questão da atividade econômica. Se a prefeitura não tiver as portas abertas para conversar com os empresários, com a classe dos comerciantes e com os setores, as forças vivas da cidade, e hoje a gente não tem isso, e eu estou andando em Bauru e estou ouvindo de todas as pessoas, seja o seu Paulo da favela, ou seja o empresário de uma grande empresa de Bauru. Gazeta, nós não temos diálogo com a prefeitura, porque nós também queremos participar, e nós vamos criar todos os canais de diálogo com todos os setores públicos. Eu digo para as pessoas que nós vivemos um modelo de democracia representativa em Bauru. E não só em Bauru, em vários municípios. É aquela que as pessoas precisam de um representante, alguém que a represente.
Se ela não tiver um vereador que é amigo, se ela não tiver o telefone do prefeito, ela fica à margem da cidade. As reclamações dela não chegam. Nós vamos passar por uma democracia participativa, onde ninguém vai precisar do intermediário. Todo mundo pode ser protagonista e todo mundo pode participar da prefeitura, seja na indicação de ideias, de sugestões, de críticas, mas também de parceria para que a gente possa construir uma nova cidade. Então acho que esse tripé a gente pode também casar com essa história do desenvolvimento sustentável e com a questão da economia do município. Uma questão que preocupa sempre o morador bauruense é o lixo, que atualmente tem sido destinado a aterro sanitário de uma cidade vizinha. Como equacionar essa questão? O lixo ele tem que ser resolvido definitivamente, né? Aterro sanitário não é mais o processo final do lixo no Brasil. Existe uma lei federal, que foi aprovada em 2010, que obriga todos os municípios do país a fazer o tratamento do seu lixo. O tratamento pressupõe várias ações e a última delas é o aterro sanitário, para colocar o rejeito do rejeito. O que sobrou daquelas outras ações, você vai colocar no aterro. Então o aterro sanitário, ele não é a porta de entrada do lixo da cidade. O que nós pretendemos fazer? E eu já fiz lá atrás, enquanto secretário, aos 22 anos de idade. Nós montamos o aterro sanitário, que funciona até hoje, e a coleta seletiva, que ainda é incipiente. Ela representa apenas 4% do que é gerado na cidade, que é muito pouco. O que nós vamos fazer é elaborar uma PPP, uma parceria público-privada. Então, já vou fazer isso, inclusive, na transição do governo com o Rodrigo. Vou pedir para ele já fazer um edital, convocando as empresas, para que elas possam apresentar para a cidade de Bauru, para a prefeitura, a manifestação de interesse. Tem vários modelos hoje de tratamento do lixo no Brasil, vários. Desde geração de energia elétrica, de compostagem. Você pode encontrar aí uma gama enorme de empresas que fazem diferentes tipos de tratamento de lixo. E aí, em janeiro, nós escolhemos o modelo que a Prefeitura de Bauru vai implantar para os próximos 50, 100 anos. Tá? 50, 100 anos porque eu digo que nós vamos resolver o problema definitivamente. E aí, essa empresa vem, instala os equipamentos, que, se for uma coisa simples, custa na faixa de 80, 90 milhões. Né? É um recurso que a prefeitura não tem disponível. Então, essa empresa vem, investe, constrói e ela explora esse serviço por 30 anos. Né? 30, 35 anos. Depois a prefeitura renova se quiser, ou aí, se não for renovar, esses equipamentos passam a ser públicos e aí a prefeitura pode pensar numa outra fórmula de tratar o lixo. Mas a nossa ideia é resolver definitivamente a questão do lixo da cidade, parar de encaminhar para Piratininga, porque não é a solução, né? Aí é um processo só emergencial para que a gente não ficasse inadimplente junto à CETESB e vamos resolver o problema da cidade, porque Bauru, se não resolver, dessa forma com que eu falei, a partir de 2018 vai começar a ser autuada pela CETESB diariamente de novo. Candidato, ainda sobre a questão ambiental, quais seriam, a seu ver, as próximas etapas para dar continuidade ao plano de ação municipal relativo ao tratamento de esgoto? Esse é um problema estruturante que também está equacionado, né? A cidade de Bauru recebeu a fundo perdido um investimento do governo federal para que nós fizéssemos o tratamento do esgoto da cidade, que era uma obra estruturante, né? Esgoto, lixo, asfalto, saúde pública, educação, são obras estruturantes que, se você não tiver essas obras encaminhadas ou resolvidas, tudo aquilo que eu conversei lá atrás com vocês a respeito de investimentos para a cidade, nós não vamos conseguir atrair nenhuma empresa, porque nenhuma empresa vem para o município onde você tem os seus funcionários tendo que precisar de uma saúde que não funciona, um transporte público deficiente, uma cidade que não trata seu esgoto e que não trata seu lixo. Então, são problemas estruturantes que nós vamos ter que resolver. Já está equacionado. Tá? O que eu queria chamar a atenção é que o recurso que veio a fundo perdido do governo federal, e tem muita gente que fala que não vem o dinheiro, porque agora o governo federal está com dificuldades financeiras e tudo mais, essas pessoas estão mentindo, porque o recurso já está assegurado. Apenas por um motivo. O governo brasileiro tem até 2025 para cumprir junto à ONU alguns acordos internacionais que o Brasil é signatário, dentre os quais o saneamento básico. Então esse recurso só veio para Bauru porque o governo tinha que cumprir esses acordos com a ONU. Tá? E aí, Bauru precisa do recurso, então vamos mandar para lá para cumprir a nossa meta com a ONU. Então mandou o recurso para a gente. Também não é porque a vice-prefeita era amiga do presidente ou porque o prefeito tinha ligações com... Longe disso. O governo brasileiro tinha que cumprir a sua meta e mandou o recurso para Bauru. Nós vamos executar o projeto, já está em andamento e ele deve ficar pronto no final de 2017, comecinho em 2018. Então esse problema a gente vai estar solucionado em Bauru e melhor.
vai sobrar no nosso caixa do DAI 130 milhões de reais que as pessoas pagaram ao longo desses últimos 10 anos para fazer o tratamento de esgoto da cidade. Esse dinheiro não vai mais precisar ser usado para o esgoto. E nós vamos fazer com que, negociando com a Câmara Municipal e com o Ministério Público, nós possamos usar esses 130 milhões que estão já no caixa do DAI para a questão do abastecimento de água da cidade. Os cuidados do DAI, ao seu ponto de vista, devem ser destinados a políticos ou a técnicos? A técnicos. Puramente técnicos. Eu já vivenciei uma fase em Bauru onde o DAI era uma referência de gestão pública. Todos os meus funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, naquela época você podia trocar, né? Eu tinha 300 funcionários, todos queriam trabalhar no DAI. Era onde pagava os melhores salários, onde tinha os melhores equipamentos e onde tinha uma gestão extremamente eficiente. Isso há 25 anos atrás. O problema do DAI foi exatamente isso que você colocou. A barganha política, a troca de favores, o apadrinhamento político, o inchaço do DAI com pessoas que não tinham conhecimento técnico para comandar equipes que já estavam no DAI há muito tempo. Então você eles quebraram as relações humanas internas do DAI. Tanto que para um departamento conversar com outro, que são divididos apenas por uma parede, precisa de memorando. Nós vamos ter que resgatar essas relações humanas internas. E só se resgata as relações humanas internas se a gente reconhecer o protagonismo do funcionário. Aquele que está lá 20, 30 anos trabalhando no DAI e que tem que ser aproveitado dentro do sistema, com as ideias, com as sugestões, com as opiniões. Eu participei de várias reuniões com os funcionários do DAI ao longo dessa construção do meu plano de governo. E todas elas eu pouco falava, porque todos eles sabiam o diagnóstico e sabiam como resolver o problema. E no final eu dizia simplesmente para eles, olha, vamos fazer juntos. Vocês já sabem o que tem que fazer e a gente vai encaminhar a solução desses problemas que estão sendo apontados aqui. Então, o DAI tem solução, dá para ser recuperado, agora precisa ser técnico e sem indicações políticas, e reconhecendo e valorizando o trabalho dos funcionários públicos que estão lá há muito mais tempo. Candidato, como viabilizar propostas e planos de governo diante da limitação orçamentária do município de Bauru, que tem perdido a arrecadação ano após ano? Através de gestão. Quando você tem uma gestão eficiente, você consegue melhorar o investimento dos recursos. Vou dar exemplos para você. Na área da saúde pública, né? Hoje você tem uma saúde pública que não é informatizada. E aí você tem uma pessoa que entra no sistema, no posto de saúde, por exemplo, e ela precisa de um exame. A primeira coisa que o médico pede para ela, se ela tiver com uma dor na perna, um exemplo prático, ela é encaminhada para fazer uma ressonância magnética. Só que aí, como ela vai demorar de 6 meses a 3 anos para ter uma ressonância magnética, até mais do que isso, ela vai começar a entrar no sistema. Então ela foi no posto de saúde, não conseguiu resolver o problema dela. Aí ela vai na UPA, não consegue resolver o problema, mas ela está sendo atendida e está impactando financeiramente o município, porque ela vai lá, recebe medicamento, o médico lá da UPA também pede para ela uma ressonância, o médico do posto pediu e o médico da UPA pediu também. Ela não consegue, ela vai na terceira UPA, na quarta, aí ela vai no pronto-socorro. Ela entrou 5 vezes no sistema. Como o sistema não é informatizado, você não sabe que ela entrou. Você não sabe quantos medicamentos ela pegou, quais são os exames que ela pediu. E aí quando você não tem essa informação, claro que você vai perder mais dinheiro do que você vai ter para poder cuidar dessa pessoa, né? Vou dar outro exemplo na área da saúde para você. Nós precisamos de um hospital de pequeno porte na cidade para atender as pessoas, principalmente em internações. Nós perdemos 513 pessoas nos últimos 8 anos que morreram na fila de espera do pronto-socorro por falta de vaga nos hospitais. Não eram pessoas de idade, eram até jovens. Grande parte dessas 513 pessoas que morreram eram jovens. Nós temos hoje na cidade 4 UPAs funcionando. Tá? 3 são pagas pela Prefeitura, em parceria com o governo federal, e uma só com recursos da Prefeitura, a UPA do Meridoca. A UPA da Bela Vista custa para os cofres municipais R$1 milhão por mês, para sua manutenção e seu funcionamento. O Hospital de São Carlos, universitário, ligado à Universidade de São Carlos, que tem o mesmo número de leitos da nossa UPA, tem de custo para a universidade R$1.100.000. Então nós já estamos gastando dinheiro de um pequeno hospital, um hospital de pequeno porte, e não temos um de retaguarda para o município. Está vendo como é a gestão? Se você melhorar a gestão na saúde pública, como melhorar a gestão da prefeitura, e quando eu falo de subprefeituras, você consegue economizar recursos e consegue investir em outras áreas mais importantes para a cidade. Hoje, fundamentalmente, o dinheiro que a gente precisa está em Bauru, dentro do município. Se a gente melhorar a gestão, na integração de políticas públicas, e aí vou dar um outro exemplo, na área da saúde também. Se eu tenho a região da Bela Vista, com uma concentração de pessoas de mais idade,
e sei que essas pessoas usam mais medicamento por cardiopatia, por ter uma vida sedentária e tudo mais, eu tenho que levar para essa região da cidade, através da minha Secretaria de Esportes, ações de esportes nas praças públicas, para levar exatamente essas pessoas que têm uso contínuo de medicamento, porque quanto mais atividade esportiva ela fizer, menos medicamento ela vai usar. E a gente vai conseguir economizar. Lembrando que em saúde você não economiza, mas você melhora a gestão. Então, se você tiver integração de políticas públicas, se você levar a prefeitura para mais perto das pessoas, você consegue economizar recursos públicos para investir na própria cidade. O dinheiro, fundamentalmente, que a gente precisa para a gestão do município está aqui dentro. Falta melhorar a gestão que, infelizmente, nós não temos em algumas áreas da cidade. Este foi o programa Eleições 2016. Agradecemos a presença de Clodoaldo Gazeta, candidato à Prefeitura de Bauru pelo PSD. Obrigada pela presença, Gazeta. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para a gente poder debater e discutir a cidade. Este programa é uma parceria entre os projetos de extensão Web Rádio, Círculo On Jornal Laboratório, Agência G15 e RP Comunica, da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Universidade do Sagrado Coração. Apoio, Coordenadoria Geral de Extensão. Produção, alunos Bruna Sampaio, Luiz Augusto Ramos, Marilene Garcia e Leandro Pinto. Supervisão e orientação, professores Daniela Boquembuso e Vinícius Carrasco. Trabalhos técnicos, Alex Costa e Leandro Zacarim. Bauru, setembro de 2016.